Ele foi confortado pelo próprio Ial para reconstruir os muros de Alxalã, que estavam derrubados por terra. Assim como a Babilônia tinha derrubado lá os muros de Alxalã, a Babilônia também hoje, até 2017, tinha derrubado os muros da igreja. Estavam tudo colocados por terra. Mas aí desde que o Atalaia pregou, ele levantou os Neemias espirituais, que estão reconstruindo, estão organizando novamente a palavra da verdade. Vocês procurarem aí, vocês vão achar os Neemias do Eterno. Com certeza não me enquadro como Neemias, mas o Eterno tem levantado os seus Neemias aí. Vocês procurarem, vocês vão achar aqueles que estão procurando organizar o último candelabro que vai ficar sobre a face da terra. Porém, Neemias tinha um inimigo, Sambalate. Sambalate se opunha a Neemias. Vocês vão saber hoje quem é Sambalate, espiritualmente falando. Vão saber quem é Jeroboão também, espiritualmente falando. Porque tudo está se repetindo diante dos nossos olhos. Sambalate, assim que ele ouviu falar que Neemias estava reconstruindo os muros de Alxalã, a primeira coisa que ele foi fazer fofoca, covardia, diante do rei do império naquela época. Ó, os judeus lá, o povo de Judá está reconstruindo o muro lá, ó. Eles estão pecando, eles estão errando. Eles estão com a sabedoria falsa, querendo construir, querendo tomar partido para o lado deles. Porém, o propósito de Neemias não era fazer os muros de Alxalã para se exaltar. Ele queria fazer os muros de Alxalã, meus irmãos, para honrar o nome de Ial, para que a cidade, o Monte Sião, ficasse novamente reorganizado. Sambalate tentou de todo jeito atrapalhar Neemias. Vamos caminhar um pouquinho pelas escrituras. Neemias já estava há 3 dias planejando como seria a sua obra. Tudo começa lá em Neemias 2:11. E cheguei a Alxalã e estive ali 3 dias. 3 dias. Os irmãos entendem que o número 3 é o número de preparação. Da mesma forma, Filadélfia ela está há quase 3 dias, há quase 3 anos sobre a face da terra. Os muros sendo reconstruídos. Versículo 19 vai dizer: o que ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Porque a primeira arma de Satanás é a acusação, meus irmãos. É a falsa acusação, o falso moralismo. Satanás é especialista nisso. Então lhes respondi e disse: Ial nos fará prosperar. Neemias falando. E nós, os seus servos, porque Neemias se comportava como um verdadeiro servo, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, efraimitas, não tendes parte. Por quê? Porque Sambalate era efraimita. E os efraimitas, eles odeiam a Judá.
Eles querem ver o mal do Monte Sião, da Yal-Shalom, do templo que está lá em cima do Monte Sião. O templo que é uma representação do Evangelho Eterno. Isso está em Hebreus capítulo 8 e Hebreus capítulo 9. Fala que o templo que está lá em Sião, lá, foi feito como arquétipo do tabernáculo de Masha. Ele é apenas uma figura, uma réplica do templo que Moisés observou no céu, que o Eterno lhe mostrou. O Eterno falava com ele face a face. Ele apenas fez como figura das coisas que estavam por vir. Porque o templo lá no Monte Sião, ele simboliza o Evangelho Eterno. O templo que está nos céus, que Yahshua veio cumprir. E disse ao Hana, é necessário me imergir, a pia do lavatório é necessário para cumprir a justiça, o Evangelho da justiça. Porque as tábuas que estavam no Santo dos Santos lá do templo, elas simbolizavam o Evangelho da justiça, a justiça de Yahweh. Você está entendendo, meu irmão? Os efraimitas, eles detestam Sião, meus irmãos. Eles detestam a palavra da verdade. Continuando a nossa caminhada aqui pelo livro de Neemias, quando a gente chega no capítulo 3, a gente dá de cara com o sumo sacerdote, Eliacibe. Eliacibe era um traidor no meio de Judá. O que é que isso mostra aí, irmão? Mostra que os traidores, muitas vezes, meus irmãos, eles vão estar no nosso meio, eles vão sair do meio de nós, porque eles não têm parte conosco. Mas na frente vocês vão ver aí a história de Eliacibe, ele sendo expulso do sumo sacerdócio pelo servo Neemias. No capítulo 4, Sanbalate se levanta outra vez contra Neemias. Diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Eles têm ódio quando veem os servos de Judá fazendo a obra da verdade. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse: que fazem estes fracos judeus? Porque eles sabem que os servos de Judá são fraquinhos, são raminhos. Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? E aí no verso 7 eles se preparam para destruir Judá. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Yal-Shalom e para os desviarem do seu intento. Tudo que eles querem é que Judá pare, que os vencedores parem de pregar a palavra da verdade. Mas o Eterno, ele consola os construtores desse muro. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Eles estavam querendo prevalecer contra Judá, lançando o seu veneno, o veneno da cisão, o veneno da confusão, o veneno da divisão. O que eles não esperavam é que a palavra da verdade é como um fogo que derrete todas as heresias, todas as rebeliões, todas as feitiçarias por terra. Isaías capítulo 28, versículo 17. A palavra da verdade está varrendo o refúgio da mentira, está derretendo a palavra da mentira. Quando nós avançamos aqui no livro de Isaías, Sanbalate, ele não consegue deter a obra de Neemias, ele não consegue pará-lo. E aí ele vai com astúcia diante de Judá. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam me fazer o mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, Sanbalate, para ouvir as tuas conversas, para ouvir as tuas mentiras. E aí eles acharam um pouco. Sabe o que eles fizeram? Eles subornaram falsos profetas. Porque o espírito de Efraim, ele age através de falsos profetas, meus irmãos. Versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabeel, disse ele: vamos juntamente à casa de Al, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo. Eles queriam fazer com que Neemias pecasse, que ele entrasse no templo que não lhe era permitido e ele pecasse. Os profetas, com as falsas profecias, para irem contra a palavra do Eterno, com profetadas,
Porém eu disse, Neemias, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei, porque eu observo a palavra, eu observo ela, para não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque senão não subsistirei, porque a palavra é o meu escudo. Porém, e conheci que eis que não era Ial quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Eles subornam profetas, profetas do engano, profetas da mentira do seu coração. Se nós continuarmos adentrando aqui o livro de Neemias, nós vamos chegar aqui até o capítulo 13. E nós vamos descobrir a história de Eliacibe. Vamos descobrir que Eliacibe era como um coxinha no meio de Judá. E agora nós vamos adentrar nessa história. E agora vocês vão entender que eles comiam na nossa mesa. Eles estavam no nosso meio. Assim como Judas. Judas comia na mesa de Yahushua. Ele traiu Yahushua. Ele foi contra a natureza de Yahushua. Ele pecou no partir do pão. No partir do pão é o que causa o racha. Que separa os aprovados dos desaprovados. Neemias 13:4 diz assim, meus irmãos. Ora, antes disso, Eliacibe, o falso sacerdote, o falso sumo sacerdote, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa de Ial, se tinha aparentado com Tobias. Eliacibe, ele tinha feito um conluio com Tobias. O sumo sacerdote era um traidor que estava dentro de Judá, dentro de Sião, lá no centro de Sião. E fizeram-lhe uma câmara grande. Eliacibe fez uma câmara grande para recolher dinheiro para o traidor, para recolher dinheiro para Tobias, e deixou os sacerdotes verdadeiros padecendo necessidade. Este é Eliacibe, o traidor que estava no meio de Judá. E aí, para piorar, sabe o que é que ele faz, meus irmãos? Ele pega um dos seus netos e ele casa um dos seus netos com a filha de Sambalate, governador dos Efraimitas. E ali a família de Eliacibe, sumo sacerdote, a família de Sambalate, do inimigo de Sião, se misturam. E aí Neemias, quando sabe aquela história toda, Neemias expulsa Eliacibe do sacerdócio. Ele coloca por terra, meus irmãos. Porque as heresias, as falsas doutrinas, nós não podemos ter passividade. Nós não podemos ter temor em acabar com elas. Nós devemos fazer como Dutch, como Davi. Nós devemos derrubar o gigante e cortar a cabeça do gigante, para que ele não destrua as ovelhas do Eterno. E aí Neemias vai lá e coloca Zadok para substituir Eliacibe. Zadok era fiel no sacerdócio. Ele é conhecido como homem fiel. O nome dele vai entrar lá no reino, lá em Ezequiel, do 40 ao 48. Era fiel. Eliacibe era o falso. E aí o Eterno levanta Zadok neste momento. O que é que tem a ver essa história, irmão? Se os irmãos forem pesquisar aí Josefo, o historiador Josefo, ele vai contar que um dos netos desse sumo sacerdote, Eliacibe, ele era chamado por Jadua. Jadua se tornou sumo sacerdote no templo de Al-Shalã. Jadua tinha um irmão, o nome do irmão era Manassés. Manassés também era sacerdote. O que acontece? Manassés casa novamente, para se repetir a história, porque a história se repete. Manassés se casa com uma efraimita, com a filha de Sambalate, do Sambalate da época lá de Jadua, da época de Alexandre o Grande. Manassés se casa com a efraimita, com a samaritana. Sabe o que é que acontece? Jadua expulsa o seu irmão do sacerdócio levítico. Manassés é excluído da sua terra. Ele vai até Efraim e ele se junta com Sambalate, com o príncipe de Efraim, com o príncipe de Samaria. E eles se juntam e eles vão até o Monte Gerizim. Até o Monte Gerizim. Gerizim significa terra infértil. E eles constroem um templo em cima do Monte Gerizim. Este templo eles fizeram para se opor ao templo no Monte Sião, ao Evangelho da Verdade. Eles fizeram o templo da mentira, lá no Monte Gerizim. Gerizim significa terra infértil, porque este monte, meus irmãos, este templo da mentira, ele não traz frutos com perfeição para a vida eterna. E lá em Oséias, meus irmãos, capítulo 8, eu vou estar lendo aqui o versículo para os irmãos. Versículo 11 vai dizer: porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar,
teve altares para pecar. Eles estão construindo uma nova forma de adorar, no vinho dos demônios, mas é somente para pecar, é somente para cair. É tanto que Sambalat, meus irmãos, Sambalat significa aquele que origina o pecado. Significa também aquele que origina o erro. Porque Sambalat, meus irmãos, ele está multiplicando a mentira, está multiplicando o erro. E agora vocês vão entender quem é Sambalat, quem é Jeroboão nos dias de hoje. Então, meus irmãos, foi que Manassés e Sambalat fizeram, aquele que origina o erro. Eles fundaram uma religião, o samaritanismo. Até hoje existe essa religião. Pesquisa aí que você vai ver. Eles tinham sua própria lei, seu próprio monte e sua própria forma de adorar. Se você pesquisar, você vai entender que eles têm até um decálogo próprio. E no seu decálogo eles acrescentaram um mandamento: guardar o Monte Gerizim. Por quê? Porque eles amam o Monte Gerizim, o Monte Infértil, a religião sem frutos espirituais. E eles detestam o Monte da Verdade, a palavra da verdade. Eles detestam. Por isso que estes irmãos aí que se levantaram aí contra a palavra da verdade, eles estão sob os espíritos dos efraimitas. Os demônios da mentira estão sobre eles. E estão lhe dando falsas revelações. Eles juram de pé junto que eles viram. Eu vi o anjo, eu vi, foi o Eterno que falou. E realmente eles estão vendo, meus irmãos. Só que o que eles estão vendo são espíritos de demônios, espíritos mentirosos, que estão lhe dando revelações da mentira, para lhes confundirem, para que se tornem evidentes os aprovados dentre os desaprovados. Os desaprovados estão seguindo o erro, a mentira. Os aprovados, eles são prudentes. Eles guardam a palavra. Eles têm prudência. Mãe, quando as tribos lá de Israel se dividiram, teve um homem que tomou lá conta das 10 tribos do norte contra Judá. Judá permaneceu com Benjamim, porém Jeroboão levou 10 tribos com ele. E caiu depois na idolatria, no pecado, no erro e na mentira. Da mesma forma, meus irmãos, as 10 virgens se partiram. Se partiram quando, irmão? 1 Coríntios capítulo 11, 19. Nós vamos ver este versículo lá na lousa. Se partiram no racha do partir do pão. Começaram negando o jejum. Depois passaram a negar o partir do pão. E caíram na devassidão, na loucura dos demônios. Por quê, irmão? Porque Jeroboão é o homem por onde se originou, meus irmãos, essa divisão. Ele levou uma parte, grande parte dos irmãos de São Paulo, vários irmãos, para o vinho da mentira. Porém tem alguém pior, meus irmãos, pior do que Jeroboão. Sambalat. Sambalat significa aquele que origina o pecado, aquele que origina o erro. E ele vai adiante de Jeroboão, Efraimita e Sambalat. E Sambalat, ele vai além de Jeroboão, ele vai muito além. Ele nega a própria natureza de Yahshua. Eles enlouquecem, eles queimam as escrituras. Então estes homens são os príncipes dos efraimitas. Está escrito lá em Oséias. Vou mostrar o estudo em Oséias dos efraimitas para os irmãos. Eles têm uma religião própria. Uma forma de adorar própria, que Al não está recebendo. Eles estão multiplicando a mentira e eles estão entregando seus filhos para ser devorados na tribulação. Isso está lá em Oséias. Você possa ficar firme, meu irmão. E venha rejeitar esse vinho da mentira, que quer colocar por terra o evangelho da verdade. Bem, meus irmãos, Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Tudo indica que Judá está prestes a subir. Chegou a hora, meus irmãos, de nós abatermos a presa. Esta rebelião contra Yahweh dos exércitos e contra o testemunho da sua palavra. Eles já baniram o jejum
negaram o partir do pão, negaram a natureza de Yahshua, e agora eles estão tocando fogo nas Escrituras. Eles vão arder na tribulação. Lamenta como uma virgem que está cingida de pano de saco pelo marido de sua mocidade. Eles enlouqueceram, eles estão embebedados. Vocês vão entender isso neste vídeo. Chegou a hora de nós varrermos o refúgio do engano, o refúgio da mentira. Eu vou estar lendo aqui uma passagem nas Escrituras. Provérbios capítulo 1. Para todos aqueles que negaram a palavra, o testemunho desta palavra, e trocaram o testemunho desta palavra pelo vinho dos demônios, pelo vinho da mentira. Verso 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, ó loucos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, que eles estão enlouquecidos no vinho da mentira, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, porque eles negaram a palavra, meus irmãos. E quando se nega a palavra, quando se rebela contra a palavra, abre-se uma porta espiritual para espíritos mentirosos. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição. Eles vão para a tribulação, meus irmãos. Zombarei vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não proferiram temorial, não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Eles seguem seus próprios conselhos, eles se baseiam em documentários, em filmes, em séries, como na Cabala. Porque o desvio dos simples os matará. E eles estão levando os filhos dele para serem mortos, está escrito. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Eles estão na loucura. Quando se volta contra a palavra, meus irmãos, a pessoa entra na loucura dos demônios. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor de Yahweh, e acharás o conhecimento de Yahweh. Porque Yahweh da sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Filho meu, capítulo 3. Não te esqueça da minha lei, e o teu coração guardes os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Yahweh e dos homens. Chegou a hora, meus irmãos. Quem é de Judá, passai para cá. Quem é da mentira, passai para lá. Quem é de Yahweh, passai para cá. Quem prefere o vinho dos demônios, a sabedoria deste mundo, passai para lá. Porque quem beber vinho misturado, aqueles que andarem procurando vinho misturado, eles vão dar de cara com a tribulação. Chegou a hora de nós varrermos agora este refúgio de mentira. Eles já vomitaram todo o veneno deles. Se limpe do vinho da mentira e vá buscar o vinho da verdade, o bom entendimento.
para que El venha ter misericórdia da tua vida, meu irmão. Ele é misericordioso. Porém, os rebeldes cairão no fruto das suas próprias obras. Porque uns estão embriagados com o vinho da Babilônia. É menos mal, meus irmãos. O vinho do Vaticano. Eles estão lá porque eles estão enganados. Enganados pelo homem, pelo Vaticano. Porém, estes, 2 vezes mortos, sob o espírito de Efraim. Efraim peleja contra Judá, peleja contra Sião, peleja contra a verdade. Estão 2 vezes mortos. Porque ora foram mortos pela Babilônia, e agora estão mortos pelo vinho dos demônios. Que você possa se livrar, meu irmão. Se livrar, que venha ter tempo para você. Judá segue como um leãozinho, pronto e prestes a ir ao seu descanso. Agora vamos para cá, irmãos. 1 Coríntios 11, 19. Vamos agora esmiuçar este versículo no capítulo do Partir do Pão. Diz o seguinte: e até importa que exista entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Presta atenção que eu coloquei 3 palavras em vermelho. Essas 3 palavras eu busquei o significado no grego, para que ficasse uma tradução mais limpa para nós, para trazer um melhor entendimento. Heresias vem de aireses, significa um partido tomado, significa também divisões. Então, se a gente tirar essa palavra heresias aqui e colocar a palavra divisões, e até importa que haja entre vós divisões, para os que são sinceros. Sinceros vem de dóquimos, algo que foi testado e aprovado, uma moeda que foi refinada e purificada. Portanto, dóquimos significa aprovado. Então, vamos tirar essa palavra sinceros, coloquemos aprovados. E até importa que haja entre vós divisões, para os que são aprovados. Manifestar vem de faneros, significa brilhar, significa também tornar evidente. Então o versículo fica assim, de forma mais original. E até importa que haja entre vós divisões, para os que são aprovados, se tornem evidente entre vós. Eles apenas agora estão se tornando evidentes, porque Yahweh não ia deixar qualquer um entrar com primazia do seu reino. Era necessário que entre nós houvesse divisões. E essa divisão é justamente no capítulo do Partir do Pão, mostrando que o racha, o partir das 10 virgens, vai ser acerca do Evangelho do Reino. Vai ser justamente a questão do Partir do Pão, que vai partir as 10 virgens no meio. E vai tornar evidente os aprovados. Tanto vai ficar evidente os aprovados, como ficará evidente os desaprovados. É evidente que aqueles que estão queimando as Escrituras, eles estão se manifestando como desaprovados, como loucos, como hereges. E agora vamos para as Escrituras. Isaías, capítulo 7, versículo 17. Diz o seguinte: desde o dia em que Efraim se separou de Judá, porque assim como naqueles dias Efraim havia se separado de Judá, novamente, meus irmãos, a história se repete. Efraim está se separando de Judá. Efraim vai com a palavra da mentira, vai para dentro da tribulação. Joel 1,8. De Judá, ele está batendo a presa agora.
para subir no arrebatamento, vos dar primícias. Vamos para as escrituras de novo. Isaías, capítulo 9, versículo 9. Diz o seguinte: e todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria. No versículo 16 diz o seguinte: porque os guias deste povo são enganadores. Aqui fala de Jeroboão, e aqui também fala de Sambalate. E os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Vão ser devorados dentro da tribulação. Versículo 17: pelo que El não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices, loucuras contra a palavra do Eterno. Que você venha ter um entendimento correto desta palavra, e que você venha negar, meu irmão, o vinho da mentira, o cálice da loucura, o cálice dos demônios, para que você venha se alimentar apenas da palavra da verdade, para que você venha ter parte no reino do Pai, nas primícias. Fica na paz de Auschwitz.